Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam curtindo o nosso evento até aqui. Bem-vindos a mais uma palestra na nossa segunda jornada do Setembro Amarelo. Eu sou Gabriel De Lázari, coordenador de marketing da Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UFTM, a LASM, que é a realizadora desse evento. Antes de eu apresentar a nossa palestrante de hoje, deixa eu lembrar vocês de que todas as informações do nosso evento foram passadas no primeiro vídeo da jornada. Se você não assistiu ele, entra aqui no link da descrição e veja. Mas assim, no fim eu vou voltar um pouquinho com vocês e trazer as informações mais importantes. Agora sim, vamos à apresentação da nossa palestrante de hoje, a Amanda Oliveira Lima. Ela é médica, formada pela Faculdade de Medicina de Barbacena, com residência médica pelo Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Ela também é professora do Departamento de Saúde Mental e é mestranda atual pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Agora, devidamente apresentada, eu espero que vocês aproveitem a palestra, pessoal. Seja muito bem-vinda, professora, a palavra é toda sua. Olá, meu nome é Amanda, eu sou médica, psiquiatra. Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho do manejo das tentativas de suicídio na emergência durante a segunda jornada do Setembro Amarelo. Eu gostaria de agradecer o convite da Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UFTM. Para a gente falar de manejo de tentativa de suicídio na emergência, a gente precisa falar sobre muita coisa sobre o suicídio mesmo. A gente tem que fazer um panorama, um apanhado geral, histórico, para a gente compreender o porquê de abordar esses pacientes na prática e como fazer essa melhor abordagem, porque o suicídio é uma morte evitável. Então, a gente sabe que existe uma demanda global em se diminuir os casos de suicídio no mundo, então a gente tem essa cartilha da Organização Mundial de Saúde. Eu até oriento para quem, né, é entusiasta do assunto e quem quer saber mais como prevenir o suicídio, que a pessoa busque essa cartilha, ela está disponível no Google. É só digitar aí o que está escrito, vocês vão conseguir ter acesso a essa cartilha, ela é bem completa, ela traz um panorama epidemiológico, histórico, e eu vou usar ela nessa primeira parte da apresentação para a gente conversar um pouquinho sobre o suicídio, então. O primeiro questionamento que a gente faz, o suicídio, será que ele é um problema de saúde pública? Será que ele é um problema do serviço de saúde? Será que ele é um problema nosso? Né? Como que a gente pode resolver o problema do suicídio pensando em escala nacional e em escala global? A gente sabe, né, de acordo com essa cartilha da OMS de 2014, que em 2012, 804 mil pessoas morreram por suicídio, que é um número muito alto. Se a gente for imaginar que quase 1 milhão de pessoas morreram por suicídio durante um ano, é muito expressivo esse número absoluto. E esse número corresponde à taxa ajustada para a idade de 11,4 para cada 100 mil habitantes anos. Então, assim, é uma taxa muito alta. Em 2020, a previsão era que tivesse um aumento para 1,5 milhões de mortes por ano. Como ainda não saiu essa cartilha em 2020, a gente não sabe se essa previsão da Organização Mundial de Saúde ela se concretizou, mas a gente sabe que existe essa estimativa para esse ano. A gente sabe também que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio e a cada 3 segundos uma pessoa tenta suicídio no mundo. E o suicídio ele tem impacto em pelo menos outras 10 pessoas, que é o que a gente chama de efeito Wether. O que é o efeito Wether? Quando a gente tem um caso de suicídio, eu não sei se vocês sabem disso, mas ele não pode ser noticiado na mídia a forma com que a pessoa fez, não pode ser noticiado que foi um caso de suicídio. Por quê? Porque essa morte influencia com que outras 10 pessoas que estão em situação de vulnerabilidade também possam tentar suicídio. Então, isso é muito grave. O efeito beta é como se fosse um efeito em cascata do suicídio. Então, como se fosse uma pessoa comete suicídio, eu coloco outras 10, pelo menos, em risco de também cometer suicídio. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. Então, a gente tem que ter cuidado como noticiar, como falar sobre o suicídio. Mas a gente também não pode deixar de falar sobre suicídio, ainda mais a gente que é da área da saúde.
É o nosso papel falar sobre suicídio, é o nosso papel tentar prevenir o suicídio de forma ativamente. Aqui a gente tem um panorama global mostrando os países com maiores taxas de suicídio, que são os países em vermelho, e os países em amarelo com uma taxa média. A gente não pode esquecer, gente, que isso leva em consideração o sistema de notificação. Então, o Brasil está ali no amarelo, mas será que ele está no amarelo? Mas será que ele tem um bom sistema de notificação dos casos de suicídio? A gente sabe que suicídio é notificação compulsória, é obrigatório que se faça notificação. Será que nesses países que a gente tem índices tão baixos quanto no México, será que o problema não é a notificação, e não um baixo número de suicídios? Então, a gente tem que pensar nisso em escala global também. O suicídio no nosso contexto nacional, segundo a OMS. O Brasil é o 8º em números absolutos em suicídio, porque é um país muito populoso, então ele fica em 8º lugar. Tivemos quase 2.000 mortes por suicídio em 2012, o que representa, em média, 32 mortes por dia. Pensar que no Brasil, todos os dias, 32 pessoas tiram a própria vida, isso é muito grave, né? Em números absolutos, o Brasil é o líder entre os países latino-americanos. E entre 2000 e 2012, houve um aumento em 10% das mortes. Entre 15 a 34 anos está entre a segunda causa de morte, ficando atrás apenas de mortes externas por violência, acidente de trânsito. Então, o suicídio é a segunda causa de morte nessa faixa etária, o que também é muito grave para a gente pensar em nível nacional, né? Aqui a gente tem um boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância e Saúde, no Ministério da Saúde, e a gente tem um gráfico masculino e feminino, que eles vão muito de encontro em relação ao número de suicídios no país e a notificação desse número de suicídios. A gente vê que estados como Roraima, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul têm os maiores índices de suicídio do país. A gente tem algumas explicações, como, por exemplo, população indígena nessas regiões. No Rio Grande do Sul, o uso de alto número de agrotóxicos, que a gente sabe que está associado ao aumento do número de suicídios, até uma população de colonização também está associado, e o sistema de notificação deles que é bom. Então, assim, os estados com altos números de suicídios, a gente tem que levar em consideração, será que não são estados que notificam melhor o suicídio? Ou será que puramente eles têm um número maior mesmo de suicídio? Então, esse aqui é só para a gente ter um panorama geral do que acontece no Brasil, levando em consideração que olha o sul do país, né? O tanto que as taxas são altas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que no sul do país a gente tem bons sistemas de notificação compulsória para todas as doenças, para todos os agravos, inclusive suicídio. E a gente precisa trabalhar algumas definições se a gente quer falar sobre suicídio. E entre essas definições a gente tem que o suicídio, ele é o ato consumado, ele é o ato, né, que chegou ao fim. Mas eu tenho também a tentativa de suicídio, que é quando o paciente sobrevive, porém ele apresenta um alto risco, principalmente se ele for homem. Então ele sobrevive, mas ele está em risco de suicídio, porque uma tentativa de suicídio coloca o indivíduo em 6 vezes mais chances de ter outra tentativa de suicídio. Isso é muito grave. Uma tentativa de suicídio prévia é o principal fator de risco para o suicídio. E aumenta aí, 66% o risco de tentar de novo em relação à população geral. E a gente tem os comportamentos para suicídios, né, para suicidas, que são os comportamentos suicidas em que o objetivo primário não é a de autoeliminação, né? Então, assim, o sujeito, ele tem um comportamento que pode lembrar um comportamento suicida, mas ele não quer morrer. Qual que é o exemplo que eu dou desse para vocês?
uma pessoa que se automutila. Ela pode se cortar, mas o intuito dela pode não ser morrer. Pode ser sentir alguma coisa, aliviar uma dor, mas ela não quer morrer com aquele ato. Então, a gente tem que saber diferenciar a tentativa de suicídio do comportamento para suicida, para a gente não colocar todo mundo na mesma caixinha, porque as abordagens são diferentes entre esses grupos, entre esses pacientes, né? Em relação às tentativas de suicídio, a gente tem um grupo grande e heterogêneo de pacientes, tem os pacientes com intenção de morrer e sem intenção de morrer, mas como que é isso, né, Amanda? Você fala assim, mas existiu uma tentativa de suicídio e tem pacientes com intenção de morrer e outros sem intenção de morrer? Existem pacientes que, infelizmente, e é uma pequena parcela que a gente não pode levar em consideração sempre, que tem uma pequena parcela que não tem intenção de morrer, mas que tem a intenção de aliviar algum tipo de sofrimento ou de chamar para si algum tipo de atenção, e a gente vai diferenciar como os que têm intenção de morrer dos que não têm intenção de morrer. Os que não têm intenção de morrer, normalmente eles têm a presença de uma teatralidade, uma ritualização, uma repetição, eles sempre fazem o ato da mesma forma, pulam de pequenas alturas, tomam uma quantidade pequena de comprimido ou não tomam e falam que tomou. Então, a gente tem que saber diferenciar, porque senão a gente age muito energicamente com os pacientes com a intenção de morrer, e sem intenção de morrer, a gente vai dar uma outra abordagem, que normalmente é ambulatorial, né, não é de uma internação, para poder abordar esse paciente e ajudá-lo também, porque os dois estão em sofrimento. Não é porque a pessoa não tem intenção de morrer, que ela tem uma teatralidade, uma ritualização e uma repetição, que ela não tem sofrimento. Aqui a gente está falando de sofrimento nos dois casos. E a gente tem como tentativa de suicídio a autoagressão e o autoenvenenamento como os mais prevalentes. A gente sabe que as mulheres tendem a tentar mais suicídio e os homens tendem a consumar mais o suicídio, por usarem meios mais letais os homens. Muito ligado à autoagressão com arma de fogo, enforcamento, e as mulheres com autoenvenenamento. E quais que são os sentimentos que levam, né, à tentativa de suicídio? A gente tem a ambivalência, que é aquela questão entre querer acabar com o sofrimento. Olha essa imagem, né? Ele está ali na beira do abismo, querendo, pensando em acabar com o sofrimento, mas a imagem da sombra dele, que poderia ser ali o inconsciente dele, agarrado à árvore, querendo dizer o que eu não quero morrer, eu quero acabar com o sofrimento, eu estou prestes a cometer um suicídio. Então, é muito comum a ambivalência. É na ambivalência, por exemplo, que o paciente, ao invés de tentar um meio extremamente letal, ele tenta o menos letal, um por não ter conhecimento de meios letais e não letais, e outro pela ambivalência, porque no fundo ele não quer morrer, ele quer acabar com o sofrimento que ele sente. A gente tem a impulsividade, que talvez seja o maior fator que leva a uma tentativa de suicídio. A impulsividade, ela é muito importante, porque é nela que aparecem as tentativas, é na impulsividade que a gente não consegue conter esse paciente, é na impulsividade que ele resolve tomar todos os comprimidos da casa, ou pegar uma arma de fogo, ou pegar o carro e sair em alta velocidade. Então, quadros depressivos com alta impulsividade são quadros com risco elevado de suicídio, que a gente deve tomar cuidado. A gente sempre deve pesquisar o nível de impulsividade do paciente, e a gente faz essa pesquisa na prática, pesquisando se ele tem aumento de impulso para bebida, para compra, para briga, para falar coisas e depois se arrepender, para uso de substâncias de uma forma geral. Então, a gente tem que pesquisar a impulsividade para saber se esse paciente tem um risco aumentado de suicídio ou não. E, é claro, o sentimento de solidão. Talvez o paciente ele não está sozinho, mas ele tem um sentimento de solidão.
ele tem um sentimento de estar sozinho, de não poder contar com ninguém. Então, isso tudo coloca ele em risco também de cometer suicídio. E a vontade de desistir, né? Olha essa imagem, né? Ele estava tão perto de conseguir, mas ele desistiu. Ele desistiu por quê? Por não ter mais forças para continuar. Porque o suicídio coloca a pessoa para enxergar a vida, o comportamento suicida, os pensamentos suicidas, colocam a pessoa para enxergar a vida da forma que ela não é, da forma que ela não se mostra. Eu costumo dizer que num quadro depressivo, que é o que mais está ligado ao suicídio e à depressão, né? A gente vai ver isso. É como se a pessoa trocasse o óculos que ela enxerga a vida. Ela tem um óculos, a gente tem um óculos transparente, que a gente enxerga as cores, as texturas. E no suicídio é como se a gente colocasse um óculos cinza. Na depressão é como se a gente colocasse um óculos cinza e passasse a enxergar tudo cinza. Então a gente não consegue ter uma exatidão nas sensações que o mundo pode oferecer para a gente, que a gente pode experimentar. Então, a vontade de desistir vem dessa distorção da imagem externa que a gente pode ter do mundo. Aí a gente começa a se perguntar, mas o que pode levar, então, ao suicídio? Foi porque perdeu o emprego, foi porque adoeceu, foi porque teve um quadro psiquiátrico. Isso é muito complexo. Na verdade, a gente tem que avaliar um modelo biopsicológico complexo para chegar a esse comportamento suicida. Então, a gente tem vários fatores nesse modelo biopsicológico. Eu tenho aqui, se vocês prestarem atenção, do meu lado esquerdo, né, do nosso lado esquerdo da tela, os fatores estruturais, que é representado pela genética, por lesões cerebrais, por traumas, infecções. A gente tem fatores fisiológicos, representado pela disfunção do eixo hipotálamo-adrenal, baixo colesterol. A gente tem fatores neurofisiológicos, representado pela baixa de noradrenalina e de serotonina. E a gente tem fatores conjunturais, que são os transtornos psiquiátricos e os estressores psicossociais. Então, uma interação complexa de fatores podem levar a um comportamento suicida. Não é uma coisa ou outra. Não é simplesmente, é porque perdeu o emprego, então ele tentou suicídio e suicidou. Ou porque ele tem uma doença psiquiátrica não tratada, uma depressão, ele suicidou. Não é tão simples assim. Na verdade, a gente vê que existe uma interação entre fatores. Eu posso ter uma genética que predispõe a um transtorno psiquiátrico, junto com um trauma na infância, um estresse crônico, junto com um quadro depressivo aqui, né, representado pela baixa de noradrenalina e serotonina, junto aos sentimentos de pessimismo, desesperança, impulsividade, que é o que a gente acabou de discutir, junto com estressores psicossociais e essa gama de fatores levando ao comportamento suicida. Então, o suicídio, gente, ele não tem uma causa só, ele é multifatorial. E essa multifatorialidade faz a gente pensar que para a gente agir em cima do comportamento suicida, a gente também tem que agir de forma incisiva em cima desses fatores de vulnerabilidade e de estresse. A gente sabe que até 96,8% dos suicídios ocorrem em concomitância com transtornos mentais, então isso é muito alto. Se não 100%, né, gente? Eu questiono um pouco esse estudo, porque será que não é 100% dos suicídios ocorrem em concomitância com transtornos mentais, ou pelo menos 99,999% acontece em concomitância com transtornos mentais? Será que só um fator social, como perder o emprego, como perder um relacionamento, é suficiente para levar uma morte para o suicídio? Então, é um questionamento que a gente deve se fazer e deve se perguntar. E dentro desses fatores e dessas doenças psiquiátricas que podem levar ao suicídio, a gente tem vários,
A gente tem os transtornos de humor, representado pelo transtorno bipolar e pela depressão, representando aqui 35,8% dos casos. Os transtornos relacionados ao uso de substâncias, representando 22,4%. A esquizofrenia representando 10%, e os transtornos de personalidade representando 11%. E lembrando que 3,2% não tem diagnóstico. Mas será que eles não têm um diagnóstico ou não se chegou a um diagnóstico, né, de acordo com esse estudo? E a gente tem um agravante que é que os transtornos psiquiátricos, eles são muito comórbidos, então é muito comum eu ter um transtorno de humor e fazer uso de substância psicoativa, ou de ter um transtorno de personalidade, ter um transtorno de humor junto, e lembrando que o mais letal, a combinação mais letal que a gente pode ter é transtorno de humor e transtorno relacionado ao uso de substâncias juntos. Por quê? Quando a gente faz uso de algumas substâncias, elas desinibem o nosso comportamento, levando a uma maior impulsividade. Então, a gente tem que tomar cuidado e tem que pesquisar ativamente se o paciente não faz uso de substâncias, porque é um fator de risco a mais para a tentativa de suicídio. E levando em consideração também, isso aqui é uma nota da BP, está lá no site da Associação Brasileira de Psiquiatria, é uma reportagem falando sobre o transtorno mental que mais leva ao suicídio, que é o transtorno bipolar. Então, se a gente for pesquisar, se a gente for abrir lá o PubMed, for pesquisar artigo científico, se a gente for pesquisar nos bancos de dados, né, de artigos, a gente vai ver que a bipolaridade é o transtorno mental que mais leva ao suicídio. Então, sempre que eu receber um paciente com uma tentativa de suicídio, né, que tentou e que, graças, né, aos bons ventos, a Deus e a que o paciente acredita, ele não morreu, a gente tem que questionar se aquela tentativa de suicídio não foi devido a um quadro secundário ao transtorno bipolar. Então, sempre questionar o transtorno bipolar para esses pacientes. E pensar também na sazonalidade e o suicídio. O suicídio costuma ocorrer mais na primavera e início do verão, porque a depressão é uma doença que acontece mais nos meses frios, no inverno, no outono. Então, quando o nível de energia solar começa a aparecer, a motricidade do paciente melhora, mas o humor não. Então, um paciente que estava deprimido, quietinho, com pensamento de morte, mas sem forças para cometer um suicídio, quando ele recebe a incidência do sol, a motricidade dele melhora. O que é a motricidade? É a capacidade dele de andar, de falar, impulsividade. Então, isso pode colocar ele em risco de cometer suicídio. Por isso que nesses meses a gente tem mais tentativas e mais suicídios acontecendo, tá? Então, o suicídio ocorre dentro de 4 dias, com risco aumentado de até 9 dias, após a exposição a taxas mais altas de insolação. A luz, então, teria um efeito positivo precoce na psicomotricidade e tardio para a cognição, levando uma agitação, mais uma ideação suicida, podendo levar, então, a uma tentativa de suicídio. Em relação aos fatores de risco, a gente tem fatores de risco não modificáveis e modificáveis. Qual que é a importância de saber os modificáveis e os não modificáveis? Que os modificáveis são em cima daqueles que a gente vai agir. Então, se eu tenho fatores de risco modificáveis, eu consigo montar estratégias para prevenir o suicídio. Então, assim, dos fatores não modificáveis, a gente sabe que a gente tem grupo étnico, orientação sexual, gênero, idade, tentativas prévias, transição socioeconômica e anomia. E dos fatores de risco modificáveis, a gente tem acesso a meios, então ter arma em casa, ter medicação em casa em excesso, a presença de transtornos mentais, doenças físicas, isolamento social, ansiedade, desesperança, insatisfação,
situação conjugal e situação empregatícia. Isso tudo é modificável. Eu posso não ter mais acesso a meios, eu posso tratar o meu transtorno mental, eu posso cuidar de doenças físicas e crônicas, o isolamento social pode ser trabalhado, a ansiedade pode ser trabalhada, a desesperança e a insatisfação com a vida podem ser trabalhados. Situação conjugal e situação empregatícia são situações que são modificáveis, então isso tudo ajuda a gente a pensar e a questionar mesmo as partes, né, que a gente pode agir em cima dos fatores de risco. Então, é muito importante a gente saber os fatores de risco modificáveis, porque são os fatores que a gente pode prevenir o suicídio. Em relação aos fatores de proteção, o que me protege, né? O que protege o paciente, o que protege a sociedade de apresentar um risco de suicídio, ou uma tentativa de suicídio, ou um suicídio consumado. A ausência de transtorno mental talvez seja mais importante, porque a gente viu que até 96% dos pacientes que suicidam, que tentam suicídio, têm algum transtorno mental. Gravidez é um fator de proteção. Senso de responsabilidade para com a família é um fator de proteção. Suporte social positivo é um fator de proteção. Religiosidade, estar empregado, ter uma satisfação elevada com a vida, presença de criança na família é um fator de proteção, a resiliência é um fator de proteção, ter um teste de realidade intacto e uma relação terapêutica positiva com o médico também é um fator de proteção para tentativas de suicídio ou para o suicídio consumado. Em relação aos adolescentes, a gente sabe que o suicídio ele é raro até os 14 anos, apesar de acontecer e poder acontecer e ser grave. E a faixa etária com maior aumento de morte por suicídio no Brasil é a faixa etária de 15 a 24 anos de idade. Agora a gente entra um pouquinho no tema mais específico da aula, que é o paciente com tentativa de suicídio que chega na emergência. Olha, todos nós, né, sejamos psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, se a gente for trabalhar no hospital geral, a gente vai receber paciente com tentativa de suicídio. E o que a gente vai fazer com esse paciente? É isso que a gente vai conversar agora um pouco. Ou pode ser até no posto de saúde, no PSF. Eu estou lá de plantão no PSF, estou trabalhando, recebo um paciente com uma tentativa de suicídio, como que eu vou proceder? Como que eu vou fazer para proteger esse paciente? Eu já entendi um pouquinho os fatores de risco, os fatores de proteção, e agora eu vou entender o manejo mesmo e as primeiras providências que a gente toma com esse paciente que acabou de tentar suicídio. Então, a primeira coisa é a gente tentar entender o que aconteceu com o paciente. Lógico, se o paciente estiver acordado, né, gente? Eu estou falando de um paciente que tentou suicídio, mas que está acordado, que está lúcido, que está orientado, um paciente que não está rebaixado, um paciente que já recebeu cuidado clínico, né? Eu não vou atropelar as coisas, o paciente tem que estar estável clinicamente, para a gente poder conversar com ele, entender assim, o que aconteceu. Teve algum fator precipitante, né? Teve algum fator estressor que levou àquela tentativa? Existem estressores que são agudos ou crônicos. Eu tenho que avaliar o estado mental atual do paciente, se ele tem afetos intensos, né? Se o estado mental dele atual é de um paciente que está mais calmo, ou um paciente que está tenso, ou um paciente que ainda tem ideação suicida, a gente ainda tem que pesquisar a intencionalidade, se ele ainda tem uma ideia, um plano de suicídio. Então, como que a gente faz isso? Perguntando. A gente tem que ser ativo na anamnese com o paciente, mas a gente pergunta com jeito, a gente não pergunta assim, você ainda está pensando em morrer? É toda uma construção essa conversa com o paciente. Então, primeiro eu pergunto, né? Ô, seu João, né? Meu nome é Amanda, eu sou médica, psiquiatra.
Eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho, para entender o que aconteceu, eu estou aqui para te ajudar. Você está se sentindo bem? Como que você está se sentindo agora? O que aconteceu? Eu entendo que foi um momento de muito sofrimento, porque foi, se a pessoa tentou suicídio, ela estava em sofrimento, né? Eu entendo que foi um momento de muito sofrimento para você, e eu queria saber como que estão os seus pensamentos agora, né? Deixar o paciente falar, deixar ele contar, ouvir ele. Como que estão os seus pensamentos agora? Você se arrependeu do que aconteceu? Você ainda tem pensado em tirar a própria vida? Então, assim, são formas de perguntar que a gente não lesa o paciente, né? E a gente também pesquisar o principal fator de risco e de proteção para transtorno mental, tentativa de suicídio pregressa, história, a personalidade do paciente, né? Como que ele é, como que ele se comporta no mundo, para formular, para fazer uma formulação de risco de suicídio. Que aí a gente pode usar uma escala para ajudar a gente, porque quando a gente é inexperiente, ou quando a gente está no pronto-socorro, quando tem muita coisa para ser feita, ou no PSF, né, a gente pode usar a mão de escalas para nos auxiliar, e eu vou mostrar essa escala para você, Side Persons, para a gente avaliar e formular esse risco de suicídio. Então, primeiro começar lá do que está acontecendo até a formulação do risco de suicídio, é o que a gente vai fazer. A gente também tem que pesquisar a intencionalidade suicida. Será que esse paciente ele tem ideias de morte? Ideias de morte, gente, é uma coisa subjetiva. É como se fosse se o paciente fala assim, não, eu tenho vontade que Deus me levasse, eu tô achando que a vida não tá tão boa, eu queria, né, não estar aqui mais, mas você pensa em tirar a própria vida? Não, o paciente fala que não. Então, isso é ideia de morte, isso não é ideação suicida. A ideação suicida é quando o paciente, ele já pensa que ele mesmo pode tirar a própria vida dele. E que ele pode tirar a própria vida, mas ele pode ter um planejamento suicida ou não. Quando ele já tem um plano suicida, ele já se torna um paciente mais grave. Um paciente que a gente tem que tentar agir mais energicamente na conduta dele. Então, a gente é importante fazer essa gradação entre saber se existe apenas ideia de morte, se existe ideação suicida e se existe um plano suicida para o discurso que o paciente traz para mim. Se tiver um plano suicida, eu vou ter que agir de alguma forma. Eu vou ter que encaminhar esse paciente para um serviço especializado em psiquiatria, ou eu não vou poder dar alta nesse paciente se ele estiver no pronto-socorro, se ele estiver no PSF, né, eu tenho que acionar um psicólogo, assistente social e um familiar para a gente poder decidir qual vai ser o andamento do tratamento desse paciente. E aí a gente recebe esse paciente que acabou de ter uma tentativa de suicídio, e a gente tem que pensar, será que foi uma tentativa de suicídio mesmo ou foi um comportamento para-suicida? Que é aquilo que a gente conversou antes, que é quando o paciente, ele apresenta, por exemplo, ele se corta, mas ele não quis morrer. Ou um paciente que se cortou e tinha a intencionalidade de morrer. A gente tem que começar a fazer essa diferenciação, porque a nossa conduta em cima desses dois quadros clínicos vai ser diferente. A gente tem que pesquisar fator de risco e fator de proteção para a gente saber montar na nossa mente o real risco de suicídio que aquele paciente tem. Então, se ele tem muitos fatores de proteção, eu sei que esse paciente, como o próprio nome diz, ele está mais protegido. Se ele tem muitos fatores de risco, eu já tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque é um paciente que está em risco iminente e eu preciso ter uma outra conduta com ele. Eu preciso proteger ele. Proteger ele é como? Igual eu falei, não dar alta, chamar um familiar, ter o psicólogo e o assistente social para avaliar esse contexto social e essa alta social do paciente. Então, isso tudo é muito importante. E aqui
a escala de Side Persons que eu trouxe para vocês, para a gente aprender a fazer a avaliação do risco de suicídio. A gente sabe que o suicídio ele é mais comum no sexo masculino. A gente tem idades que mostram que o suicídio ele pode ser mais iminente, que é abaixo dos 20 anos e acima dos 45 anos de idade, com a presença de depressão, com tentativa de suicídio prévio, com abuso de álcool, com ausência de pensamento racional, que é aquele paciente que fala assim, não, mas eu tenho que morrer, porque não tem solução para mim, e a gente não adianta questionar com o paciente, não adianta a gente tentar explicar para o paciente o que está acontecendo, ele não tem capacidade de entender, porque ele tem uma constrição afetiva, né? É como se fosse, gente, uma viseira de um cavalo. O paciente que está com pensamento de morte, ele não consegue enxergar o entorno, ele só enxerga a morte como uma solução. Então, essa constrição afetiva, essa ausência de pensamento racional, coloca esse paciente em risco de suicídio. Ter um apoio social inadequado, ter um plano elaborado é grave, não ter nenhum parceiro afetivo e ter problemas de saúde. Então, como que a gente vai fazer essa escala? É por pontuação mesmo. A gente vai ver quantos pontos o paciente preenche, cada um desses critérios é um ponto. Então, se ele tiver até 2 pontos, ele tem baixo risco, até 4 pontos, risco moderado, até 6 pontos, risco alto, e de 7 a 10 pontos, ele precisa de alguma intervenção mais séria. Então, aqui ele também dá para a gente qual a intervenção que a gente vai fazer com o paciente. Um paciente com risco até 4, que é um risco moderado, ele pode ter um segmento ambulatorial. Então, ele pode ir lá para o ambulatório de psiquiatria. Lógico, se eu conseguir uma consulta mais rápida para ele, melhor. Se for um paciente com uma nota até 6, que é um risco alto, a gente recomenda que ele retorne e a gente precisa oferecer para o paciente um suporte social, e de risco 10 a gente precisa avaliar ou uma internação domiciliar ou uma internação psiquiátrica, mas a gente não pode deixar com que esse paciente ele vá para casa sozinho, que ele vá para casa sem suporte social e sem uma consulta com a psiquiatria marcada. Então, assim, o que a gente deve fazer imediatamente? A gente tem que manter o paciente seguro nas primeiras 24, 48 horas, porque a gente tem que impedir que o paciente se mate. Então, se eu estou lá no pronto atendimento, se eu estou na unidade básica de saúde, o paciente acabou de tentar suicídio, o risco dele tentar de novo é muito alto. Ele acabou de tentar, ele tinha pensamento de morte há pouco tempo. Será que esse pensamento sumiu só porque ele tentou suicídio? Provavelmente não. Então, eu preciso cuidar desse paciente, eu preciso afastar ele de meios letais, eu preciso dar a ele apoio emocional, vigilância, e eu preciso pensar em medicá-lo, usar fármacos para conter a psicomotricidade do paciente, usar um calmante para conter a ansiedade e a impulsividade dele, e pedir esclarecimento e apoio aos familiares, né? Sempre pedir a ajuda da família. Se o paciente não tem família, gente, aí a gente vai buscar algum meio de suporte social, vizinho, amigo. A gente tem que encontrar alguém que possa ajudar esse paciente. E a gente tem que avaliar, né, fazer uma avaliação dos recursos do paciente. Será que ele tem capacidade de elaboração, né? Capacidade de resolução de problemas? Se ele tem recursos materiais, moradia, alimentação? Se ele tem suporte de alguma instituição, da família, dos amigos, do trabalho? Se ele tem fatores preditivos de repetição, como muitas mudanças no local da residência, histórico pobre de trabalho, ser solidão, ser separado, viúvo, divorciado, a gente sabe que aumenta o risco de suicídio. Então, a gente tem que fazer uma avaliação desse contexto social desse paciente. E em relação à gravidade do ato também. Ato grave requer hospitalização
porque existe um risco de sequela, existe um risco de uma nova tentativa, e lesão pouco grave pode acontecer em paciente com intenção suicida real e que desconhece a letalidade do método. Então, isso daqui não é para a gente julgar. Ah, o paciente tentou suicídio tomando um diazepam, tomando um ibuprofeno. Não, mas o conhecimento que ele tem, que diz para ele que aquilo é letal. Eu não posso julgar e falar assim, ah, ele não queria morrer não, porque ele tomou só um comprimido, mas ele não tem conhecimento de letalidade. A gente, como médico, como profissionais da área da saúde, a gente já tem esses conhecimentos, mas a gente não tem que julgar que o paciente tem que ter esse conhecimento e julgar se ele queria ou não morrer pelo meio que ele tentou suicídio. Isso é muito errado, né? A gente tem que oferecer suporte para o paciente. Então, pensar bem nisso e saber que o paciente ele desconhece meios letais. Ainda bem que ele desconhece meios letais, porque senão a gente teria um número de suicídios muito maior, muito mais alto do que a gente tem hoje. E o tratamento farmacológico da crise suicida? Que a crise suicida é uma crise médica, o suicídio é uma emergência médica. Como que a gente faz esse tratamento? A gente tem na literatura que a medicação que tem mais evidência científica para tratamento de crise suicida é o carbonato de lítio. Então, pacientes com repetidas tentativas de suicídio, com planejamento suicida, com ideias de suicídio, a gente tem que pensar em prescrever lítio para esse paciente, porque lítio é uma medicação que protege o cérebro, que protege o paciente, que diminui a impulsividade e é uma boa medicação. Então, sempre lembrar do carbonato de lítio. E a gente vai usar ele como? A gente vai usar ele na dose de 300 a 900 miligramas. A gente pode usar clozapina também, que diminui o risco de suicídio, principalmente em pacientes com esquizofrenia, paciente psicótico. A gente pode usar antipsicóticos atípicos, do tipo risperidona, olanzapina, e também o valproato de sódio, o ácido valproico. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia, gente, não é para decorar, não é, né? Só para a gente saber que existem medicações que seguram a impulsividade, existem medicações que cuidam da ideação suicida, que diminuem a ideação suicida e que protegem o paciente de um risco de suicídio. Então, assim, a gente olha os fatores sociais, mas a gente também olha os fatores biológicos. E aqui, quando a gente age farmacologicamente, a gente está cuidando dessa neurobiologia do suicídio. E a gente tem novas perspectivas de tratamento. Eu trouxe aqui a título de curiosidade sobre a ketamina. A ketamina feita em infusão intravenosa, subcutânea, diminui a ideação suicida em até 4 minutos e até 10 minutos. Então, é uma grande perspectiva de tratamento que a gente tem, que já chegou no Brasil no ano passado. Então, é uma medicação que também pode ser usada para ideações suicidas graves, que não cedem com nenhuma medicação. E ela tem um poder de ação muito alto e é muito efetiva para esses casos. Em relação aos encaminhamentos, né, se eu estou lá no posto de saúde, eu estou lá no pronto atendimento, eu quero saber para onde encaminhar esse paciente. Eu posso encaminhar ele para internação psiquiátrica, eu posso encaminhar ele para centros psiquiátricos especializados, que aqui em Belo Horizonte são os CESAMs, os CAPs. Eu não posso empregar contrato de não agressão com o paciente e falar assim, olha, promete para mim que você não vai fazer nada, vamos fazer um combinado aqui. Isso não funciona, gente. O paciente em crise suicida, ele está em sofrimento, não vai ser um contrato de não agressão que vai fazer com que ele não suicide. E sempre que possível fazer um encaminhamento psicoterápico, que é muito importante. O paciente tem que ter um acompanhamento psicológico junto com acompanhamento psiquiátrico. E a gente tem que entender também que a gente tem algumas barreiras para a prevenção do suicídio, que é atribuir apenas causas sociais ao comportamento suicida. Ah, ele se suicidou porque ele perdeu o emprego, porque ele perdeu o relacionamento.
e a gente sabe que não é assim que funciona, porque os estudos mostram que o suicídio ocorre em concomitância com doenças mentais, e lembrar que o suicídio, o comportamento suicida, é uma emergência médica. Então, o médico tem que estar preparado para agir sobre esse comportamento suicida. Outras barreiras, né? A prevenção do suicídio é tabu e estigma, preconceito, falta de conhecimento, né? As pessoas acham que a gente não pode falar sobre o suicídio, mas a gente não só pode, como a gente deve falar sobre o suicídio. E também o suicídio não é um evento frequente, então muitas vezes ele acaba sendo esquecido, né? Mas ele é um evento importante, principalmente na faixa etária de 15 a 25 anos, a gente viu que é a segunda causa de morte no Brasil. Bem, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso, eu espero que tenha ajudado a entender um pouquinho sobre o comportamento suicida e como a gente deve manejar esses pacientes para resguardar eles integralmente e para a gente tentar evitar que o suicídio continue crescendo no mundo, como tem crescido nos últimos anos. Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Amanda, muito obrigado pela excelente aula. Eu agradeço em nome da LASM por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo e dividido um pouco do seu conhecimento com a gente. Pessoal, agora eu tenho algumas informações para vocês sobre o nosso evento. No dia 29 de setembro, a jornada fará oficinas interativas. Nelas, a gente vai abordar temas como depressão e luto e ansiedade e estresse. Vai ser um espaço para que os inscritos possam interagir com a coordenação, discorrendo sobre esses assuntos. A abordagem vai ser feita com músicas, filmes e até pinturas. E no fim, a gente ainda vai ter uma meditação guiada com um profissional da área. Para participar, você tem que se inscrever na sala, no horário e temática que te interessar. O link para o formulário de inscrição está aqui embaixo, mas lembre-se que as vagas são limitadas, então corre lá e se inscreve antes que elas acabem. Agora, para aqueles que se inscreveram previamente na jornada e querem receber seu certificado de ouvinte, prestem muita atenção. A jornada tem 14 vídeos. Em cada um, vai aparecer uma palavra-chave aqui no canto inferior da tela. Se você não achou a desse vídeo, volta um pouquinho e procura, porque ela vai ter aparecido aqui embaixo. Eu peço que vocês anotem elas, porque no dia 28, no nosso último vídeo da jornada, vocês vão ter que preencher o formulário de presença final. Nele, vocês terão que colocar 10, pelo menos 10, das 14 palavras-chave, que representa 75% de presença no nosso evento. Além das palavras-chave, nesse formulário você vai ter que preencher com seus dados pessoais. Eu peço muito que vocês preencham com cuidado, porque qualquer errinho de escrita, de nome, de CPF, pode inviabilizar a produção do seu certificado. Então, prestem muita atenção quando estiverem preenchendo eles, ok? O link para esse formulário vai estar disponível na descrição do último vídeo, no dia 28 de setembro, e também na nossa bio do Instagram nesse mesmo dia. Fique atento, porque ele fechará dia 30 de setembro, mas não é no fim do dia, é no fim da nossa live do dia. Então eu peço que vocês prestem muita atenção nesse prazo para não perderem, gente. Falando de live, no dia 30 a gente vai ter uma, né? E aí a gente vai esclarecer as eventuais dúvidas que apareceram no decorrer do evento. Se você teve alguma pergunta desse vídeo, clica aqui embaixo, também tem um link para um formulário de dúvidas e manda sua pergunta para a gente. Além disso, no dia 30 a gente vai ter sorteios de vários prêmios para vocês. Então não perde e vai lá para conferir se você ganhou. Ai, tá bom, agora acabou, gente. Muito obrigado por ter nos acompanhado até o final desse vídeo. Se você gostou da aula de hoje, já dá um like aí, compartilha com seus amigos. Lembra que a jornada é aberta a todo público, então quem quiser pode entrar, assistir, acompanhar as nossas palestras. Esse é um assunto muito complexo, que precisa ser discutido. Então ajuda a gente a alcançar mais gente nesse debate. Enfim, muito obrigado pela presença de todos vocês e nos vemos em breve. Um bom evento. Fui!